Bom dia, a paz seja com todos, amém? Eu quero que você que está me assistindo, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, no versículo 22, que diz: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu confesso que ontem essa palavra me deixou com um frio no estômago. Eu recebi o convite do meu pastor para estar ministrando essa palavra no culto da noite. E à tarde eu estava conversando com uma pessoa e dizendo a essa pessoa que eu iria ministrar neste tema. E ela simplesmente olhou para mim e disse assim: e quando a gente crê, e quando a gente pede, a gente crê e a gente não recebe? Porque ela falou para mim assim, essa passagem está dizendo que tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Ela falou assim, e se eu creio, eu oro, eu peço e eu não recebo? Então eu preferi analisar o texto completo e não tirar o versículo do contexto, né? Não tirar o texto do contexto. Quando nós olhamos para o versículo 18, que é onde começa esse trecho, para acabar no 22, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus está saindo da cidade, Jesus está voltando para a cidade, ele passa por uma figueira, e essa figueira não tinha nada a não ser folhas. Quando nós estudamos a respeito das árvores de frutas, inclusive da figueira, nós vamos ver que uma figueira, primeiro, ela dava os seus frutos para depois ela dar as suas folhas. Quando Jesus olha e vê aquela árvore bonita, cheia de folhas, Jesus automaticamente pensou: eu vou pegar um fruto e vou me sentar embaixo da sombra da figueira para me alimentar, porque estou com fome. Mas quando ele chega perto da figueira, ela só tinha folhas, ela não tinha fruto algum. E Jesus olha para os discípulos e fala que ela não servia para nada. Ah, mas ela servia para dar folha, mas o propósito original para o qual essa figueira foi criada não era para dar sombra, era para dar frutos primeiro e depois ela dar sombra. O propósito dela ter folhas era para quem fosse comer se assentar embaixo dela, da sua sombra, para comer o fruto e não somente fazer sombra. E Jesus fala para os discípulos que se eles tivessem fé, que a fé é o primeiro fundamento que nós precisamos ter, se tiverdes fé e não duvidardes, porque muitas vezes nós temos fé, mas com o passar do tempo nós duvidamos se realmente Deus tem aquilo para a nossa vida. Muitas vezes nós cremos, mas com o passar do tempo nós começamos a duvidar se aquilo que nós estamos pedindo para Deus realmente vai acontecer. Se tiverdes fé, mas não duvidardes, Jesus está falando, você vai pedir para o monte, e o monte aqui no sentido figurado, não quer dizer que eu vou olhar para um monte natural e ele vai se lançar sobre o mar. Jesus está querendo dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho que ter fé e em momento algum eu posso duvidar daquilo que ele tem para a minha vida. Em segundo lugar, eu tenho que pedir para os montes, para os obstáculos,
para aquilo que me impede de olhar para Cristo para sair do meu caminho, porque eu não posso duvidar daquilo que Deus tem para minha vida. E em terceiro lugar, tudo que pedirdes em oração, credo recebereis. E por que Jesus começa esse texto falando de uma figueira? Era uma árvore bonita? Era uma árvore que as pessoas talvez olhassem, assim como Jesus olhou e viu que ela estava cheia de folhas? E automaticamente ele pensou, ela está cheia de frutos, porque tem folhas, né? E ela não tinha nada, a não ser aparência. Eu quero perguntar para você nessa manhã, o que você está pedindo para o Senhor? Está de acordo com o desejo do coração do Senhor para a sua vida? O que você está pedindo para o Senhor tem fruto ou só tem folha? Porque o Senhor, quando Ele nos dá algo, Ele nos dá algo que contribua para o reino. Se não for para contribuir para o reino, não tem necessidade nenhuma do Senhor nos dar. Efésios capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que você está pedindo está de acordo com a vontade do Senhor? Porque esse texto me mostra que o Senhor não quer que aquilo que eu estou pedindo sirva de sombra para as pessoas. O Senhor, meu Deus, quer que aquilo que eu estou pedindo tenha frutos para alimentar outras pessoas. O que você está pedindo para o Senhor? Qual é a sua oração? O que você está buscando no Senhor? Talvez você esteja buscando uma casa. Para que você quer uma casa? Para que você quer uma casa? Para gerar frutos para o Senhor? Ou para mostrar para alguém que você tem uma casa? Ou para servir de sombra? Você está pedindo um carro novo? Para que você quer um carro novo? Para dar frutos para o Senhor? Ou para servir de sombra? Você quer um emprego novo? Ou um emprego, talvez você esteja desempregado? Para que você quer esse emprego? Para dar frutos ou para servir de sombra? Você quer um casamento? Você quer um namoro? Você quer um noivado? Você quer um filho? Para quê? Para frutificar? Para dar frutos para o Senhor? Ou para servir de sombra? A palavra do Senhor também diz em Colossenses, capítulo 4, versículo 12, perdão. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Você tem convicção de o que você está pedindo é a vontade de Deus para a sua vida? Ou não? Ou é somente a sua vontade? Você já perguntou ao Senhor se o que você está pedindo é o que o Senhor tem para você? 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 diz: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Eu não posso tirar o texto do contexto. Eu não posso só dizer para você que se você pedir, você tiver fé, se você crer, tudo você vai receber. Porque tem um contexto em que esse versículo está inserido.
Esse contexto, esse versículo está inserido nesse contexto de que aquilo que você está pedindo para o Senhor tem que estar primeiro na vontade do Senhor. Tem que ser para que dê frutos para o Senhor e não seja sombra, porque o Senhor não precisa de sombra, o Senhor precisa de fruto, né? Nós somos os galhos da videira para frutificar e não só para fazer sombra. E nós temos que ter fé que isso vai acontecer sem duvidar. E pedir ao Senhor que todos os montes que nos impedem de ver qual é a vontade dele, que ela é boa, perfeita e agradável, aconteçam na nossa vida. Talvez você está orando e não está recebendo. A palavra do Senhor: ora, pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Qual é a motivação do seu coração quando você pede algo para o Senhor? O que está por trás da sua oração quando você pede algo para o Senhor? Então, meus amados, talvez você esteja pedindo e não esteja recebendo. Talvez porque não seja a vontade de Deus para a sua vida o que você está pedindo. Talvez porque não esteja no tempo de Deus te entregar. A palavra do Senhor nos fala sobre Daniel, quando ele começou a orar. Daniel orou durante 21 dias, mas o Senhor ouviu a oração de Daniel no primeiro dia em que ele começou a orar. Mas houve uma batalha espiritual, a qual essa oração teve que transpor para que ela recebesse a resposta, para que ele recebesse a resposta. E se Daniel tivesse desistido no segundo, no terceiro, no 10º ou no 20º dia? Mas Daniel aplicou o seu coração a orar e esperar com confiança no Senhor. Então, talvez você esteja orando de um jeito e talvez você possa mudar o seu jeito de orar. Talvez o que você está pedindo não seja o que Deus quer para você. Ou talvez ainda não está no tempo de você receber do Senhor. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que você está pedindo, se você quiser acrescentar essa frase: em tudo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esperar no Senhor. Mas pergunte a Ele. Pergunte ao Senhor. Diga: Senhor, o que eu estou pedindo está dentro da sua vontade para a minha vida? Pode ter certeza que o Senhor vai te responder, se é o que Ele tem para você ou não. Para você não perder tempo em oração, pedindo algo que o Senhor não tem para você. Então pergunte ao Senhor: Senhor, o que eu estou te pedindo é o que o Senhor tem para a minha vida? Se não for, o Senhor vai falar para você que não é. Se o Senhor não falar para você que não é, então continue orando, porque Ele tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3. E o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Creia, continue crendo, mas ore com sensatez, ore com direção. Peça ao Espírito Santo para direcionar a sua oração, para que você esteja dentro da vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e é agradável para as nossas vidas. Então eu espero que, em nome de Jesus, talvez você tenha orado como essa minha amiga disse: e se eu oro, eu creio e eu não recebo. Talvez não esteja no coração de Deus o seu pedido, ou talvez não esteja no tempo de Deus o seu pedido. Peça a direção do seu Deus, que pode ter certeza que Ele vai te direcionar para uma oração diferente,
para uma oração sensata. Peça ao Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que Ele ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai ensinar você a orar como convém, para que você receba do Senhor aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu espero que, em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor fale um pouco mais ao seu coração, porque tudo que crerdes e pedirdes em oração, recebereis, dentro da vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.